Começando mais um vídeo aqui no canal, aí, tudo certo contigo? Espero que sim. Primeiro vídeo do ano de 2024, já veio primeiramente desejando a você que tá me vindo um feliz ano novo, né? Desejando toda a sorte de bênçãos para você e sua família desse ano de 2024 que começa, né, cara? E no vídeo de hoje, eu decidi dar minha humilde opinião acerca da série na Marvel do What If, que embora já tenha estreado há algumas semanas, semana de Natal, só agora que eu terminei de assistir. E por que eu quero falar dessa série hoje? Primeiramente, porque eu tô sem muito assunto aqui no canal. Segundamente, né, o canal é meu, eu falo da merda que eu quiser aqui. E terceiro, que eu dar apenas a minha humilde opinião do que eu achei daquilo que eu assisti. Então, antes de entrar no assunto, humildemente eu peço pra você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá comentar, compartilhar, que eu tô muito liberado. E tem mais delongo, vou diretamente ao assunto, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então, bem, cara, o que eu posso falar acerca da série do What If? Bem, nós sabemos que o UCM, né, a Marvel, tem lançado tanto filmes quanto séries com propostas de conectar os filmes e as séries para poder expandir o multiverso na Marvel, né? Algumas séries têm sido legal, cara, como por exemplo o Loki, que eu assisti a primeira e a segunda temporada de Loki, que eu gostei, e outras não foram tanto, como o certo She-Hulk, né? Então, e eu assisti o What If, cara. E qual é a minha humilde opinião acerca de What If? Bem, assim como todo o universo Marvel, parece que o What If lá da primeira temporada, pegando a primeira e a segunda, ela começou muito bem e foi decaindo com o passar do tempo, né, cara? Até que eu gostei da primeira temporada de What If, não é, cara? Claro, teve algumas coisas lá que a gente não fazem bem sentido, não é? Como, por exemplo, o Thor e o Loki vindo na Terra para poder fazer uma festa, né? Mas no geral até que eu gostei, cara. Como aquele, por exemplo, aquele episódio final da primeira temporada, onde você tem o Doutor Estranho Supremo, que pra mim é o melhor personagem de todos, né, cara? Que junta lá os Vingadores do Multiverso contra o Ultron, que eu gostei desse último episódio. Mas eu te pergunto, o que eu acho da segunda temporada? Bem, cara, eu acho que ela virou uma bagunça toda, né? Porque a história de What If, cara, a proposta de What If é o seguinte, é mostrar como é que seria a história se certos eventos do UCM não tivessem sido da maneira que foi. Por exemplo, como é que teria sido a história do UCM, né, do universo do UCM, se o Tony Stark, por exemplo, nunca tivesse feito a armadura de ferro, né, cara, nunca tivesse virado o Homem de Ferro. Ou como é que seria, por exemplo, a história, por exemplo, do Hulk, se o Bruce Banner conseguisse a cura para o Hulk? Poderia ter explorado essas possibilidades, não é? Por exemplo, eles fizeram com o Capitão América. Pô, e se o Capitão América nunca tivesse tomado o soro? Bom, isso aconteceu na primeira temporada e deu o surgimento da Capitã Marvel. Da Capitã Marvel, não, da Capitã Carter, não é, cara? Mas poderia fazer uma história, cara. Como é que seria se a Capitã Marvel nunca tivesse existido? Acho que seria a melhor coisa pro UCM, cara. Eu odeio essa personagem. Então assim, cara, a proposta do What If podia ser isso. Mas é claro, cara, poder brincar com a imaginação. Mas é claro, teve horas que o What If cagou na maionese, né, cara? Por exemplo, eu assistindo essa temporada, né, primeiro episódio lá do What If, e se a Nebulosa se juntasse à Tropa Nova? Pô, cara, foi um episódio maneiro. Foi um episódio bacana, eu curti o primeiro episódio. Assim como, pô, e se o Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? Onde o Peter Quill, né, quem assistiu os filmes do Guardiões sabe que ele é filho lá de um celestial e tudo mais, e tivesse voltado pra Terra ainda criança. Também curti esse episódio. E os episódios estão indo muito bom, cara, né? Até eu não sei por que os roteiristas começassem a cagar tudo, né? O episódio do Happy Morgan, que salvou o Natal, foi divertidinho, cara. Foi divertido, né? Mas aí que acontece? Mano, teve alguns episódios que a gente não entende, mano. Por exemplo, teve um episódio lá, e se o Homem de Ferro colidisse com o Grão-Mestre, né? Quem assistiu a história lá, o filme Ragnarok, né? Thor, Ragnarok, sabe que o Grão-Mestre é praticamente o dono de um planeta gladiador, né? Um planeta lá cheio de gladiadores que lutam entre si, né? E qual é a proposta do episódio? Bom,
aquele primeiro filme lá dos Vingadores, o Homem de Ferro acaba com a frota dos Chitauris e, por pouco, ele volta pra Terra. Nesse episódio, não. Ele não consegue voltar pra Terra e chega a sacar. Então você tem uma história que eu curti, eu gostei, cara. O Homem de Ferro lá, o envolvimento com o Grão-Mestre, né? Teve Hulk? Não teve Hulk, mas teve a Valkyria, apareceu a Gamora, né? Que ele é a cabeça do Tony Stark, né? E assim, cara, e ao invés de você ter uma luta, você teve uma corrida de Fórmula 1, né? Bem o estilo assim, Corrida Mortal, né, cara? Quem já assistiu esse filme Corrida Mortal, que vai entender o que eu tô falando. Mas, cara, o episódio, até o final, cara, eu havia curtido esse episódio, né? O Tony Stark vai lá, tem uma corrida lá com o Grão-Mestre, junto com a Valkyria, a Gamora. Ele vence o Grão-Mestre, né? Mas quem é tido como o vencedor da corrida e novo rei de Sakaar? Ah, foi o Tony Stark que venceu a corrida? Não, foi a Valkyria. Como assim? A Valkyria não chegou nem em terceiro lugar. O carro dela foi destruído no meio do caminho. Não, o Tony Stark vence o Grão-Mestre, mas é a Valkyria. E a Valkyria, no meio do episódio, o pessoal estava jogando. Ela tinha perdido a corrida. O pessoal começou a jogar ratinhos em cima dela, camundongos em cima dela, unicamente para não jogar tomates podres, porque o preço do tomate estava caro. Como assim? Eu não entendi isso. O Homem de Ferro ganha e a Valkyria que vira rei do planeta? Não fez o menor sentido, né? Assim como também, cara, por exemplo, teve um episódio lá da Capitã Carter, né, cara? Ah, se a Capitã Carter lutasse contra a Hydra Stopper, né? Ou seja, quem já assistiu o filme Capitão América, Soldado Invernal, sabe lá, cara, que o Steve Rogers reencontra o Soldado Infernal que estava sob o comando da Hydra. Uma história, um dos melhores filmes do CM. Só que ali, é lógico, é um universo, a outra a Capitã Carter, que teve 3 episódios onde ela protagonizou nessa segunda temporada. Ao invés de lutar contra o Buck, né, que é o Soldado Infernal, não, porque nesse universo ele virou que é um senador. O Buck virou um senador. Quem virou o Soldado Infernal foi o Steve Rogers, que pra mim não fez sentido nenhum. Não fez sentido, não é? E aí o que acontece? Aí teve um outro episódio lá, né? Kahori remodelasse o mundo. Quem é Kahori? É o episódio que é o episódio 6 do Arif. Quem é Kahori? Como é que é a história da Kahori? Uma personagem nova que eu nunca ouvi falar, que eu não sei quem é, entendeu? É assim, a história é assim. Quem viu o Ragnarok sabe que isso tudo destruiu Asgard, né? Mas nesse universo, Asgard foi destruído séculos antes. E o Tesseract chegou na Terra na época dos descobrimentos, não é? E o Tesseract caiu no lugar que deu origem a um lago azul fluorescente, um lago que brilha, não é? E aí o que acontece? A Kahori, né? A Kahori, que é uma Pocahontas, é a Pocahontas, né, cara? Pra quem não sabe, a Kahori, pra mim, faz mais sentido chamar ela de Pocahontas, porque a Pocahontas a gente conhece a história. A Kahori eu não sei quem é. Aí a Pocahontas não conheceu lá o namorado espanhol dela, não conheceu, não é? O que acontece? Ela, junto com o irmãozinho dela, chega num vale, ó, esse vale aqui é amaldiçoado, não pode passar, mas eles passam, né? A vila é atacada pelos espanhóis, aí eles caem do buraco, chega no lago, né? O cara que tu contou um monte de spoiler, tá entendendo mais? Tô nem aí. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ela cai do lago e é teletransportado para um outro mundo, né? Onde ela encontra outros guerreiros que também foram nadar no lago e pararam lá. E todos eles cheios de magias, todos com tatuagens azuis fluorescentes, brilhando, não é? E aquela mulher e o cara estão lá há séculos e nunca conseguiram sair de lá. Mas a Pocahontas, que chegou lá em um único dia, aprendeu todos os poderes, todas as mandingas, todos os paranauês, ficou mais poderosa do que todo mundo que está lá há séculos. Em um dia ela ficou lá, se tornou mais poderosa que todo mundo.
E esses cachorros malditos começaram a latir. Cachorrada só late quando eu tô gravando. Ou seja, a Pocahontas chegou lá um dia, ficou mais poderosa do que todo mundo, não é? E o pessoal que ficou séculos lá, sem saber como sair daquele mundo, ela vai lá, pega o portal que tá lá no céu, traz pra terra, e ela ofende todo mundo, chamou todo mundo de covarde, e o pessoal começou a ter ela como uma líder, porque chamou todos eles de um bando de bunda mole. Aí ela volta pro mundo pra salvar a vila dela dos espanhóis, não é? E a mulher que tem os poderes tão rápida quanto o Flash, poderes telecinéticos, brilha igual uma super saiyajin instinto superior com aquelas tatuagens, leva um tiro na cara de um canhão, velho. Leva um tiro na cara de um canhão, sendo que ela tem poder o suficiente para destruir todos aqueles navios. E foi salvo pelos Zé Ruelas na qual ela ofendeu. E no final, ela vai lá tirar satisfação com a rainha da Espanha, né? E aí no final aparece o Mago Supremo, o Steve Strange, né? O Doutor Estranho Supremo, aquele Doutor Estranho lá da primeira temporada, né? Que acabou cagando o universo dele porque absorveu o poder de um monte de criatura do inferno, não é? Que pra mim, e nota, cara, todo mundo gosta desse Doutor Estranho, cara. Eu gosto desse Doutor Estranho, porque é um Doutor Estranho totalmente poderoso. Esse Doutor Estranho deixa a feiticeira escarlate do multiverso da loucura do chinelo, porque esse cara é berés. Todo mundo gosta. Tanto é que no filme do Doutor Estranho, né, no multiverso da loucura, quando tinha aqueles trailers lá, cara, onde aparecia aquele doutor, onde o Doutor Estranho falava com o outro Doutor Estranho, aquele Doutor Estranho mais macabro, ele falava, as coisas saíram do controle. Todo mundo pensou que era aquele Doutor Estranho do What If. Cara, todo mundo gosta, mas a série fez questão de cagar o Doutor Estranho do Arif. O Doutor Estranho do Arif foi totalmente cagado. Totalmente. Né? Por quê? Antes disso, porque teve um outro episódio com a Capitã Carter, segundo episódio, a Capitã Carter é chamada pela feiticeira escarlate para ir lá para o século 17, 1604, onde todos os Vingadores estão lá, né? Você vai ter lá o Hulk, você vai ter lá o Steve Rogers, você vai ter lá o Thor, tá entendendo? Você vai ter lá eu nem vou falar que o episódio da Hela, que pra mim foi ridículo o episódio da Hela, tá? Mas o que acontece? Mas em 1604, o Thor, ao invés de ir atrás do cara que tá querendo ferrar com o universo, não, tá querendo ir atrás da Capitã Carter. Por quê? Porque ela não conseguiu vencer o inimigo. Não é? E o que acontece? Aí tem lá o Tony Stark. Você tem até o Hulk nesse universo. Você tem o Hulk, você tem o Homem-Formiga, você tem tudo. Mas o Tony Stark, que deveria ter um reator arc do peito e uma armadura de ferro, não tem armadura. Ele não tem armadura e não tem reator arc. Ele é apenas um inventor qualquer. Pô, que merda é essa? O Tony Stark tem armadura? Cadê a armadura dele? O cara criou um dispositivo lá pra salvar a bosta do mundo dele, mas não criou uma armadura pra ele, né? E aí chega no final desse episódio, onde a Capitã Carter é a protagonista, né? Aliás, eu não entendo por que chamaram ela pra salvar aquele universo e não o Steve Rogers, que todo mundo conhece, o Capitão América, porque o Capitão América é muito mais conhecido do que a Capitã Carter, né? Porque aí o que acontece? Enquanto com o Doutor Estranho Supremo, que aí vai pro último episódio, onde ele é o vilão. E um vilão todo cagado, o Doutor Estranho Supremo, que tem absorvido para si, entendeu? Um monte de demônios de diversas realidades e dimensões paralelas, né? O cara que tenta reconstruir o mundo dele que havia sido destruído, trazendo a Christine de volta. Ele pega lá e sem falar que ele derrotou um monte de inimigos anteriores, né, de vários multiversos, apanha para a Capitã Marvel, Capitã Carter e para a Pocahontas. Porque ele tinha ido lá no universo da Pocahontas para buscar ela. A Pocahontas azul fluorescente. O cara, que é praticamente uma divindade, tem os poderes mais poderosos do que o Thanos com manopla, apanha para a Capitã Carter e para uma índia que aprendeu os poderes dela em um dia.
E o pior de tudo, todo mundo, como eu já falei, pra mim, o Steve Friend, tá dentro do Arif, o Doutor Estranho Supremo, pra mim é o melhor personagem do Arif. Todo mundo gostaria de ver esse cara em live action no cinema. Mas o que o Arif faz? No final, a Capitã Carter vence o Doutor Estranho, que ele cai dentro de uma parafernália lá que ele criou lá, ele lutando lá com os outros demônios que criou lá uma outra criatura. Ele morre, com o sacrifício dele, o universo dele é reconstruído, né? Até com a Christine. Mas aí chega lá o cabeção do Vigia, né? Chega lá o Vigia lá que parece até um Alexandre de Moraes, um Xandão com a cabeça inchada. E o Xandão com a cabeça inchada fala o seguinte: nesse universo que o Doutor Estranho recriou, o Steve Frank nunca nasceu e nunca nascerá. Os caras destruíram qualquer possibilidade de retorno do melhor personagem de What If! Gente, que merda foi isso? Não, e a Capitã Carter, que é uma personagem, que é o único live action que ela teve, tá entendendo? Tirando, é lógico, o filme lá, o primeiro filme do Capitão América e uma outra aparição lá, e é uma série dela que também não deu muito certo, né? Tá entendendo? A única vez que que a Meg Carter volta como live action foi naquele filme do Multiverso da Loucura, onde ela perdeu pra Wanda. Mas daqui ela venceu o Doutor Estranho Supremo. Mano, e foi protagonista de 3 episódios, junto lá com a Pocahontas Fluorescente. Gente, que merda foi isso, cara? Que merda foi isso? Não, e ainda de tudo, para terminar tudo, a Capitã Carter pergunta pro Xandão Cabeção lá, falou: ô Xandão Cabeção, eu posso voltar pro meu universo? Mas eu gostaria de ir vendo a paisagem. Falou: beleza, vou te mostrar, nós podemos fazer isso. E mostra pra ele lá a árvore do Yggdrasil, que apareceu lá no final da 2ª temporada de Loki. Que, como eu falei, foi uma temporada boa, deu certo aquele Loki lá, eu gostei do Loki, tanto da primeira quanto da 2ª temporada. Aí chega no finalzinho, mostra lá a Yggdrasil do Loki. E acabou. Mano, foi que... Tudo bem, a animação é boa, a ação é legal, tá entendendo? Os efeitos visuais, tudo lá. Tudo e nessa questão, o Arif é bom. Tá entendendo? Você vê lá o Tony Stark lá, cara, a animação dele com os traços lá, dá a impressão que você tá vendo realmente um Tony Stark lá do CM, com o Robert Downey Jr. e tudo, vendo personagens, né? Vê o Hulk lá em 1602, cara, pô, o Hulk Berés, casca grossa, descendo porrada, dizendo: onde tem mais deuses fracos pra bater, né, cara? Aquela referência lá do Hulk lá batendo Loki, Deus fraco. Pô, foi bacana. Mas vamos ser sinceros, cara. O roteiro foi uma merda, a história foi uma bosta, tá entendendo? Muita coisa não fez sentido nenhum, tá entendendo? No episódio da Hela, você não sabe se o Odin era vilão ou outra coisa, sabe? Você não sabe quem é vilão, quem é herói daquela bosta de história. Sinceramente, cara, o Arif deveria fazer um outro Arif, né? Entendeu? Porque o Arif em mim quer dizer, e se? Deveria fazer um outro Arif, o Arif dizendo, e se o Arif tivesse sido diferente? Deveria fazer algo tipo isso, cara. Porque, sinceramente, cara, eu não tanquei essa história. Foi uma merda. Primeiro vídeo do ano de 2024 é eu reclamando de uma série que foi uma bosta. É! Ah, a gente começou muito bem o ano, né, velho? É lógico que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas porque eu não tenho outro assunto pra falar, né? Vídeo cheio de spoiler, né, cara? E sinceramente, cara, eu acho que não vale a pena você assistir, cara, só tomar raiva. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje e nesse ano de 2024 que começa. Fique na paz. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque esse ano continua. Fui! O ontem já passou. O hoje é o que é. O amanhã não mais virá. E no mundo sem flor, só resta o homem amar. Mesmo sabendo que amar sem ser amado é o mesmo que limpar o cu sem ter cagado.